Salve! Esse é o Curtas Bem, um canal para falar sobre tudo que serve para sair do sonho, e hoje nós vamos falar sobre a sabedoria da cultura indígena. Mingau, caju, abacaxi, Paraná, Pernambuco, açaí. Não é pouca a influência da cultura indígena no nosso vocabulário, mas o que nós temos para aprender com uma cultura que hoje representa aproximadamente 13% do DNA do Brasil, vai muito além das palavras. E o que isso tem a ver com o curso em Milagres? Tudo. Nós vamos ver isso hoje aqui no canal. Quem aí gosta de fogo, sente esse impulso para? Eu sou uma apaixonada, volta e meia eu peço, amor, me leva para o mato. Mas por que essa tendência humana de nos sentirmos mais conectados com o divino? Por que as tribos e toda a cultura tribal fazem esses rituais sempre numa fogueira? Se acende uma vela quando se vai ter a intenção de ir para esse altar interno e se conectar com a sua divindade. Justo, porque o fogo ele representa a transmutação, o rompimento com o passado no mesmo momento em que ele oferece vida e calor. Olha aí as pistas de que eu sempre falo, o que a intuição e para o que a intuição nos leva, né? Por que esse rompimento com o passado que a gente tanto tem intimamente, essa necessidade de transmutar? Porque é o passado que nos aprisiona. E por que ele nos aprisiona? Porque é o repertório que nós temos que faz com que nós lemos tudo que vem para nós no nosso dia a dia, a nossa base dos nossos julgamentos. Então, de alguma forma, são as formas com as quais a gente lê o outro. Esse nosso chamado para romper com isso está dentro de nós, independente da nossa cultura, independente dos nossos credos, é essa voz que nos chama para romper com o passado e voltar a ter a lembrança do que realmente nós somos. Por quê? Porque a gente precisa usar o sistema de julgamento para amar? A gente precisa pensar para sentir amor? É muito intuitivo que não, certo? Essa consciência sempre esteve muito presente, né, nas culturas tribais. E por que eu disse o que a gente tem que aprender? Porque as culturas tribais têm essa noção maior do que nós temos hoje do todo e da necessidade do coletivo, do estar além de mim, do mundo ser além de mim, porque eu sou também com este todo. Porque sempre se reverenciou muito esse a vida é além de mim, a minha vida só tem sentido no coletivo e ela se nutre no coletivo. No Brasil, nós temos alguém que fala com muita autoridade sobre isso, que é um índio, pesquisador, psicoterapeuta, que trabalha muito com a cultura da paz pelo xamanismo, que é o índio Cacaverá. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com esse livro lindo dele, que foi um resgate, obviamente, tanto da identidade dele, mas depois ele compartilhou, ele transbordou isso dentro dessa obra, que é um resgate da cultura tupi-guarani, e é um livro que contém os cânticos sagrados desta cultura. Então, nesse livro, ele inicia falando um pouco da ambientação histórica, a rota do Pea Biru, que Pea significa caminho, e Biru provavelmente era a designação do Peru, porque era uma rota indígena muito ativa, que ligava essas comunidades do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico e desembocava justamente aqui na nossa Ilha da Magia, Florianópolis. Então esses cantos, eles eram recitados, inclusive de modo intertribal,
porque segundo a filosofia tupi-guarani, eles tinham o poder de amansar o trovão e o vento, que seriam expressões designadas para se referir à alma e à mente. Então, nas palavras do autor, acreditava-se com dedicação e atividade dos cantos, as pessoas poderiam passar da imortalidade sem passar pela morte, e também a ressurreição propriamente dita. Esse era o caminho da libertação do círculo do tempo-espaço, ou seja, no nosso curso aqui, o palco das ilusões, né? Mas o que eu quero trabalhar aqui não é exatamente os cânticos, e sim frisar essa identidade que existe de método e de técnica, que hoje a neurociência também explica, ou seja, tem muitas formas de se explicar a mesma coisa, que é o exercício da lembrança da nossa divindade, através desse ritual diário de palavras de verdade. Então, aqui eu vou dividir em 3 partes, eu quero chamar a atenção em 3 tópicos que conversam muito com o curso em milagres e que trazem, então, essa mesma memória de uma forma tão bonita e tão presente na nossa cultura. A primeira parte é essa consciência da cultura tupi-guarani de que tudo é mental e de que o mundo é uma projeção dessa mente, então o que eles chamam de roda do sonho. O segundo é a necessidade de um reforço mental diário e disciplinado. Aqui, através desses cânticos sagrados, no SEM a gente tem através das lições diárias, que também são palavras de verdade. O terceiro é o ato de nós agirmos de acordo com essa consciência, manifestando essa verdade, para que a gente possa ver no mundo e também nos lembrar, porque essa consciência do todo, ela está absolutamente coligada com a nossa ação de servir, porque não tem como a gente se ver como parte de um todo e rejeitar partes deste todo. Vamos lá? Peço desculpa pelas riscarias do meu livro, mas como eu estudei para concurso muito tempo, eu não perdi o vício de achar que sublinhar é capaz de fazer a gente gravar mais. Não funciona, tá? Mas ficaram isso, ficou a mania. Bom, a roda do sonho e da vigília. A vida interior é a causa da vida exterior. Aquilo que estiver povoado no mundo interior, consequentemente se manifestará no mundo exterior. Por isso, a diária vistoria, a diária vigília, a diária reflexão é tão importante. Não diz o mestre que é pelos frutos que se conhece a árvore? A árvore é a vida interior, com seus medos e coragens, ocupações e preocupações, padrões e crenças, cosmovisões e visões. Fazer uma faxina diária nos educa ao aprimoramento dessa vida interior que sustenta as diversas realidades aparentes que se mostram na paisagem interior. Então, essa faxina diária, que faz parte desse ritual da cultura espiritual tupi-guarani, de xamanismo, é essa recitação desses cânticos sagrados em um estado de frequência de onda cerebral compatível com esses reinos, né, que se quer alcançar. Então, vou ler um pouquinho sobre o que eles falam de os cânticos do fogo sagrado, que esses cânticos foram recebidos pelo próprio Kaká nesse processo dele. Então, além dos cânticos originais, ele recebeu mais esses cânticos que ele compartilha no livro. Então, ele fala assim: podemos colher orações sagradas quando entramos no silêncio e no estado meditativo. Através da intuição, colher do mistério orações sagradas. Para isso, temos que cultivar diariamente
um período para visitar o nosso ambá, nosso altar interior. Quando dedicamos uma pequena porção do dia para visitarmos nosso ambá, geralmente passamos por 3 estados. O primeiro é o nhen-nhen-nhen. Olha aí outra influência no nosso vocabulário. A gente conhece bem o nhen-nhen-nhen. Na língua tupi-guarani significa falação, tagarelice. Então nos damos conta de que nossa mente está repleta de espíritos faladores. São muitos, aos lamuriosos, os nervosos, os chorões, os impetuosos, os orgulhosos, os ciumentos, os glamurosos, os acusadores, etc. Na verdade, foram criados por nós mesmos e caberá a nós percebê-los, dissolvê-los. Precisamos deixar de alimentá-los. Olha aqui a técnica, plim plim. Como temos feito ao incorporá-los dentro de nós como hábitos, personalidades ou padrões. Teremos de transcendê-los, avançando na capacidade de autoobservação, autotransformação e autotranscendência. Veja aqui como ele chama a responsabilidade, né? É é um trabalho interno e pessoal. Não tem como vir de fora, né? Um salvador, como muitas vezes a gente gostaria. Depois desse estágio, passamos a escolher melhor para onde deveremos dirigir a nossa atenção, a nossa energia e o nosso foco. Aqui está o que se chama de ciência da atenção. Quando nós escolhemos ao que nós queremos dar atenção e reforçamos isso, em vez de ficar brigando para curar o que são ilusões, né? A gente simplesmente deixa de alimentar as ilusões, colocando foco naquilo que a gente quer ver crescer, ser nutrido. É nesse momento que surge o estado de Nhen Porã. Aqui eu faço uma similitude mais ou menos ao estado de onda cerebral alfa, porque são palavras formosas, positivas, mais elevadas, que também são espíritos falantes dentro de nós, mas que levam a uma direção mais salutar. A partir daí, entre intervalos de serenidade e silêncio, é que poderemos absorver a energia criativa e manifestar o estado de Porã Rei, a sagrada oração que emerge do nosso desejo elevado de reverenciar e honrar a causa da nossa existência. O Porã Rei, que nós podemos aqui fazer um paralelo um pouco às ondas cerebrais teta ou talvez até chegando a delta, pode curar nossa alma, pode elevar o padrão vibratório dos nossos corpos, pode nos alinhar na vertical entre o céu e a terra. Após o Porã-Rei, com mais alguns esforço, podemos absorver a não palavra, a mudez serena, talvez por um instante. Então, voltando aqui ao Nhen Porã, que são falas para purificar estruturas da árvore de pensamento, para liberar o fluxo criativo e luminoso do nosso ser. A ação é ler em silêncio um cântico por dia e, após a leitura, entrar em um mergulho reflexivo sobre o conteúdo. Então, aqui ele recebeu esses cânticos quando ele estava em estado que ele chama de Nhen Porã, de frente para uma chama, para uma fogueira, de frente para o fogo. Por isso aqui ele chama de cânticos do fogo e ele também nos traz esse pensamento. Existe uma relação entre o fogo e o pensamento, que é como sua extensão. Como o ar que alimenta e sustenta o fogo físico, além disso, a chama é um portal direto para o divino. Visualizar labaredas, faíscas, luzes, já é uma oração na experiência dos anciões de sabedoria. Portanto,
As estruturas cristalizadas do pensamento, geradas por negatividade diversas, podem ser dissolvidas pelo misterioso e avassalador poder de uma chama. Quem já sentiu isso, né? Quando a gente está naquelas labaredas que a gente sente aqueles estalos do fogo e se conecta profundamente algumas estruturas de pensamento, coisas que estão cristalizadas ou plasmadas em nós, que roubam a nossa energia e a nossa autoimagem, elas são dissolvidas. Por isso, convém ler as palavras sagradas de toda a tradição sagrada diante de uma chama, ou mesmo visualizando-a antes. Eu, às vezes, até coloco no Spotify barulho de fogo, tá? Poucas pessoas têm acesso a uma fogueira por dia. Mas se você acende a tua vela, deixa ali no Spotify aquelas horas de fogo, de barulho de fogueira, e você fecha os olhos, como a gente tem essa memória, essa construção em memória ancestral, essa ligação com o fogo, a gente consegue se colocar numa situação em que a gente faz essa conexão com esse estímulo externo. Funciona. Mas o fogo é trino. Há o fogo físico, que transforma. Há também o fogo da luz, mais sutil, que imprime entusiasmo e que inspira. E há o fogo do espírito, que é a nossa verdadeira natureza, a chama que nunca se extingue e que não tem nem passado, nem futuro, nem presente. E aqui eu quero voltar um pouquinho ao nosso Zen, porque ele trabalha um pouco isso sobre lembrança e retorno. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente, que tem uma voz melhor. É essa voz que nós vamos procurar quando nós vamos para o nosso ambar, né, para o nosso altar interior. É essa guiança. O Espírito Santo estende e o ego projeta. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito, sabendo que essa perfeição é compartilhada. Ele a reconhece em outros e assim fortalece ambos. Então aqui ele traz uma chavinha que se conecta muito com essa ideia de lembrança do xamanismo. E diz o seguinte: o ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que o mesmo retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Ou seja, nunca houve a separação com a nossa fonte criadora. O que nós precisamos apenas é lembrar disso. E olha então como é que o xamanismo faz isso através de uma parte de um cântico sagrado. Este aqui é dos originais. Eu vou recitar aqui. Por isso tu, enquanto habitares a terra, de minha morada formosa haverás de recordar-te. Inspirarei palavras formosas em teu coração, de modo que não poderás igualar-te às imperfeições da morada terrena. Então, como que ele fala aqui? Que ele inspirará palavras no coração. Por isso é que a gente sente, a gente recebe palavras de verdade de modo intuitivo, não é um trabalho mental. É por isso que a gente precisa se colocar numa frequência tal que a gente consiga se conectar pela via intuitiva, né, pela via amorosa, porque senão a gente não capta essas verdades. E então o Kaká, no livro dele, ele continua a parte que nós estávamos lendo dessa forma. Na sabedoria ancestral se diz que o fogo do espírito está oculto como uma semente no coração.
É preciso despertá-lo. Para que isso ocorra, é necessário dissolver falsas crenças internas, penduradas em nossa árvore do pensamento. É necessário identificar os maus frutos e extingui-los, mas também é necessário cultivar atitudes baseadas no coração. É aqui que entra aquela terceira parte que eu me referia, que era, além de você ter a consciência disso, agir de acordo com essa consciência, que é estender esse amor do qual você é feito no mundo para o que, gente, que a gente aprende aqui? Para ver e para lembrar. Vendo, a gente lembra do amor. Mas é pelas obras que a gente faz, pelo poder de decisão. Então, ele diz que o coração é o lugar do fogo mais profundo de nós mesmos, muitas vezes chamado de compaixão. Essa qualidade que nos permite a empatia, a alegria genuína, a confiança em algo maior que nos habita. E é nesse ponto que devemos assentar as raízes da nossa árvore mental, alinhando seus diversos enredos. Aqui eu vou fazer um outro vídeo sobre os neurônios do coração e a ligação com a mente, em outro momento. Mas eu quero continuar aqui sobre, então, esse ato de servir e como que a cultura Tupi-Guarani entende o conceito de serviço. Vamos mais um pouquinho de leitura aqui, bebendo da fonte. Então, nas palavras do Kaká. Uma das maneiras mais eficientes de combater o egoísmo e egocentrismo que a noite da existência nos propicia é o serviço, a arte de servir. O serviço é o ato sagrado da doação, que preenche o ser que doa e o ser daquele para quem se doa. Olha aí a nossa lógica do ganha-ganha do 100. Por isso, é natural e espontâneo doar suas habilidades, conhecimentos, maturidades para prestar apoio e dar o suporte aos outros, sejam eles conhecidos ou anônimos. Para a nação Tupi-Guarani, essa doação acontece em nome da divina harmonia, que se manifesta como saúde, qualidade de vida, equilíbrio social, ecológico e pessoal. Servir não é assumir a carga do outro. Agora vamos ver na prática, né? Porque aqui também tem muito assalto do ego para nos levar para o caminho do sacrifício. Então aqui sempre muita atenção para não descambar, né? Para não ser roubado aí no meio do caminho pelas ofertas do ego. Servir não é assumir a carga do outro, mas sim impulsioná-lo a seguir em frente, de acordo com as suas situações ou necessidades prementes. É ajudá-lo a restabelecer o seu centro, o seu eixo, a sua conexão sagrada entre o céu e a terra. É orientá-lo para descobrir, recobrar ou seguir o caminho sagrado da sua expressão interior. Essa é a missão do ser humano. Quem estuda o Zen sabe que para aprender nós temos que ensinar. Mas por quê? Porque o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Então, o primeiro a ouvir as verdades que você diz é você mesmo. Por isso, a necessidade de nós nos expressarmos. A expressão é o caminho de que a gente retorna a essa lembrança, né? Não é o caminho do retorno, como diz, né? Não precisaria de um retorno, mas o ego usa o tempo para fazer esse trabalho. E é assim, gente, lembrando no mundo quem nós somos e compartilhando isso na percepção, é que nós vamos nos libertando dessa lógica do espaço, tempo, matéria e indo cada vez mais para esse estado de não palavra, onde a gente pode simplesmente existir
numa expansão de paz e de alegria criativa que é a nossa natureza. Lindo, não? E eu particularmente faço um compromisso matinal e diário, com uma oração que é bem conhecida, é a oração da manhã. Só que eu fiz uma releitura dela, porque ela se apresenta como um pedido. E eu acho que a gente tem que parar de pedir e se comprometer mais. Vou deixar na tela e vou fazer um convite para a gente fazer juntos e pensar sobre esse compromisso diário das nossas manifestações. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, eu sou a paz, a sabedoria, a força. Olho hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Sou paciente, compreensivo, manso e prudente. Vejo além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê, e não vejo senão o bem em cada um. Cerro os meus ouvidos de toda calúnia, guardo a minha língua de toda maldade, e só de bênçãos se enche o meu espírito. Eu sou tão bondoso e alegre que todos quantos se achegam a mim sentem a tua presença. Revisto-me da tua beleza, Senhor, e no decurso deste dia eu te revelo a todos. Assim é. Gente, planeta deu voltas, Brasil girou junto. E será que agora a gente está precisando ser catequizado pelos índios? Será que a gente precisa beber dessa água agora para conhecer Cristo? Bem, o livro Um Curso em Milagre nos ensina que sempre é tempo, porque qual que é o início do livro? É o seguinte: nada irreal existe e nada real pode ser ameaçado, ou seja, não independente de quanto tempo passa, a única diferença é o quanto tempo a gente ainda quer permanecer nesse mundo absolutamente insano que a gente criou, com guerras e lutas dentro e fora das nossas casas, dentro e fora das nossas relações. E a pergunta que fica sempre, todo dia, que nós temos que fazer, quem pelo menos está interessado em ter uma vida mais harmônica e divina, que consciência eu escolho manifestar todos os dias? É a pergunta que fica. Qual a consciência eu vou manifestar hoje? Do que eu quero me lembrar, o que eu quero me ensinar e o que eu quero ensinar para o meu irmão? E o Um Curso em Milagres nos ensina: ensine só o amor, pois é isso que tu és. E tem uma lição própria que diz o seguinte: o poder de decisão é meu. O poder de decisão é sempre nosso. Pense nisso, de preferência perto do fogo para ter boas inspirações e decisões. E à la próxima!